Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Achado de cadáver. Corpo é encontrado na via expressa com mãos amarradas. Mais um cadáver encontrado no Rio Tocantins. Santo Inês, homem é preso por manter ex-companheira em cárcere privado. São Luís recebe primeiro encontro nacional do Fórum Ambiental do Poder Judiciário. O FIMA e o EMA realizam o ciclo de atividades acadêmico-musicais 2025. E ainda, economia com Wagner Matos. Tem concursos de oportunidades. No esporte, Sampaio Basquete e Corinthians duelam hoje à noite. Bode e cavalo fazem ajustes para confrontos da 8ª rodada. Inscrições para o Bolsa Atleta 2025 seguem abertas no Maranhão. E no Rádio Opinião tem entrevista sobre as ações do Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes, órgão vinculado à perícia oficial de natureza criminal da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. A gente vai conversar com a diretora da instituição, Simone Rodrigues. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, para quem não sabe, hoje é aniversário de Mayra Nogueira. Mayra, parabéns. Mais um ano de vida, né? Muita saúde, muita felicidade, né? Muitas realizações. Essa grande profissional do nosso FM, da nossa comunicação e da nossa Rádio Universidade, claro, já tem uma história aqui, passou por outras, né? Mas a Rádio do Coração, com certeza, é a Rádio Universidade e nos enche de satisfação essa relação diária que a gente tem laboral, não só laboral, mas de amizade também. Enfim, essa profissional, grande profissional, que influencia vários outros profissionais e sempre vai ser uma referência na nossa comunicação, principalmente no nosso FM. Mayra, muita saúde, feliz aniversário, que cada dia você fique mais com a gente aqui, claro, com a sua audiência, que é gigantesca. Já deve ter recebido vários parabéns, né? Mas claro, eu só agradeço, viu, Adalberto, pela companhia diária, agradeço a todos os colegas, a todos os ouvintes, a toda a equipe 106, aos parentes, aos amigos, a todos que estão aí me felicitando. Sei que é só o começo do dia, mas a gente só tem a agradecer. Sou grata, gratidão sempre. Daqui a pouco tem um bolo por aqui. Com certeza. 7h20 agora, Maravilha, estamos atrasados demais. Vamos agora às manchetes, é isso? 7h21 agora. Manchetes na volta. Manchetes na volta, né? Mas vamos falar aqui, Adalberto, antes das datas comemorativas. As datas, desculpa. Pois Hoje é. é aniversário, é coisa especial. Enfim, saímos do protocolo. Mas vamos lá. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia Internacional de Luta contra a Pesca Ilegal. Dia da Ecologia. Dia Nacional da Reciclagem. E Dia do Engenheiro Mecânico. Parabéns. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. Eu peço que você entre lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br e confira com a gente também as imagens, né? Tem também notícias, tem tudo que diz respeito à Rádio Universidade, está lá. Há link para o nosso aplicativo, nosso WhatsApp, nosso canal no WhatsApp, enfim. Fique ligado e cada vez mais perto da gente através do nosso site. Mas você tem as imagens também no YouTube. Universidade FM 106. Por lá a gente já começa com as manchetes, né? Trazendo aqui, Mayra Nogueira. Oi, tem a vinheta, né? Manchetes do dia. Mayra Nogueira, desculpa, é seu aniversário que acaba mexendo com a gente aqui, a gente fica
a ponto de bala aqui de tanta empolgação. 7h22. Está aqui em Oi Parcial. A manchete de hoje é: silêncio maior que a zoada. Sem bombeiros, entre aspas, a política queima em fogo brando entre brandonistas e dinistas. É interessante observar que, apesar da contundência do confronto entre os deputados brandonistas e os dinistas eleitos em 2022 pelo mesmo grupo liderado por Flávio Dino e Carlos Brandão, predomina o silêncio da maioria do plenário da Assembleia Legislativa, que escuta tudo, mas sequer interfere com a partes. O decano da casa, Arnaldo Melo, com a experiência de 8 mandatos consecutivos, é um dos que nem estimula, nem apazigua. Já a presidente Iracema Vale, também pela posição que ocupa, né, só lhe cabe interferir nos excessos que extrapolam as regras de conduta previstas do regimento interno. Portanto, é uma briga na orfandade que, aliás, não tem pai nem mãe, mas tem futuro tão próximo quanto incerto. Aqui a análise de política, que foi para a manchete de O Imparcial, hoje falando justamente das desavenças, né, da Guerra Fria instalada aqui entre ex-aliados, antes comandados aí por Flávio Dino, hoje com Brandão, e segue essa disputa intestina na política maranhense. Vamos ver os desdobramentos, porque dependendo disso é que está a eleição no ano que vem. 7h24, agora começa amanhã, entrando na 7ª edição, São João da Tai enaltece seu legado em festival beneficente. Sai Emetério Eba e Helena do Ailib volta à Assembleia Legislativa. Condenado por improbidade administrativa, Emetério Eba teve o mandato cassado após decisão ser confirmada pela Assembleia. Helena do Ailib deve assumir a vaga. Helena do Ailib, né? Mais uma vez, mais um mandato, enfim, uma peça política, né? Sempre nos principais movimentos da política, né, de tempos em tempos aqui em nosso estado. Né? 7h25 agora, Mayra Nogueira, o que tem aí em Jornal Pequeno? Jornal Pequeno traz: governador Brandão reúne-se com empresários em Paris para atrair negócios para a área pecuária do Maranhão. Reunião ocorre poucos dias após o anúncio de que o Brasil recebe o certificado internacional de zona livre da aftosa sem vacinação. Dando sequência à missão internacional, o governador Carlos Brandão participou nesta quarta-feira, dia 4, de uma reunião com representantes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes e lideranças brasileiras do setor das indústrias frigoríficas de bovinos e exportadores de carne, bovinos vivos. O objetivo foi ampliar o relacionamento com o setor e prospectar novos investimentos que ampliem as oportunidades de negócios da pecuária maranhense. A reunião ocorre poucos dias após o anúncio de que o Brasil recebe o Certificado Internacional de Zona Livre da Aftosa sem vacinação. Empresas europeias estão interessadas em comprar os aeroportos de São Luís e Imperatriz. Rejeição a Lula chega a 57% e marca pior momento do governo, aponta a pesquisa. Hugo Mota reforça papel do diálogo na busca por soluções globais. Governador em exercício vistoria a obra do novo prolongamento da Avenida Litorânea, em São Luís. O governador em exercício, Felipe Camarão, vistoriou nesta quarta-feira, dia 4, a obra de prolongamento da Avenida Litorânea, em São Luís. E esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira, Mayra. Vamos, daqui a pouquinho, trazer os destaques dos principais portais também, tá? Agora tem trânsito. 7h27. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Já temos Borges aqui na linha para trazer as informações do trânsito. Bom dia, Borges. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Parabéns, Mayra, pelo seu dia. Trazemos agora informações do trânsito, informações da Avenida dos Portugueses, nessa via
próxima aqui à Universidade Federal do Maranhão, próxima à UFMA, temos registro de um acidente acontecido há pouco. Por conta dessa situação, a fluidez nesta altura da Avenida dos Portugueses, próxima aqui à UFMA, tem a fluidez neste momento comprometido. De momento, então, são essas as informações referentes aqui à Avenida dos Portugueses, trecho próximo à UFMA, onde há o registro de um acidente que, por conta dessa situação, segue comprometendo a fluidez na região. Alberto, Mayra. É isso aí, Borges. Trânsito complicado, portanto. Temos aqui algumas informações do Waze, rapidinho, tá? Para mostrar justamente, né, que esse acidente está comprometendo a entrada da área Aquibacanga e também já para quem sai da Avenida Médici, é isso? Vitorino Freire, né? Saindo ali da Areinha, né? Vindo aqui para a Beira-Mar, passando pelo Ceprama, o trânsito ali está muito complicado também, né? E no Cais da Alegria ali, Cais da Alegria ali no Portinho, né? Também trânsito já muito complicado em toda aquela área, tá? 7 horas e 29 minutos. Daqui a pouquinho a gente vem com mais informações do trânsito. Notícias da cidade. Acionando Borges Júnior para trazer as informações, né, de achado de cadáver. Foram 2 ocorrências. A primeira, Borges, corpo encontrado na Via Expressa. Estava com as mãos amarradas, né? Exatamente, Adalberto. Informações repassadas pela polícia são de que o corpo era de um homem. Ele foi identificado como Antônio Carlos Pereira, morto a tiros na terça-feira. O corpo encontrado estava com as mãos amarradas, apresentava sinais de violência, estava em uma região de Matagal, na Via Expressa, aqui em São Luís. Ainda de acordo com informações policiais, o Antônio Carlos Pereira, ele teria sido retirado de casa por criminosos. Ele que morava na Vila Marinho, próximo ao Coafuma, região ali do Coafuma, Avenida Jerônimo de Albuquerque, ali na região do Coafuma, morava na Vila Marinho. Os suspeitos ainda não foram identificados. As circunstâncias e a motivação desse crime estão sendo investigados pela SHPP, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Adalberto, Mayra. É isso aí, noticiário de violência. E teve outro caso também, né, Teve Mayra? outro caso, mais um cadáver encontrado, dessa vez no Rio Tocantins. Borges, fale mais sobre esse assunto. Mayra, Rio Tocantins, mais um corpo encontrado. Este foi o segundo corpo encontrado boiando na mesma área do Rio Tocantins, somente esta semana. No 1º de junho, dia 1º de junho, domingo agora, foi encontrado o corpo de Ohana Oliveira Almeida, de 25 anos. O corpo apresentava ferimentos na cabeça, mas foi submetido à perícia e foi então constatado a partir dessa perícia que a mulher ela foi vítima de afogamento. Afogamento foi então a causa dessa primeira morte. Em relação a esse segundo corpo, essa segunda morte, o corpo foi encontrado na tarde dessa quarta-feira no Rio Tocantins. Trata-se do corpo de um homem. O corpo estava boiando quando foi localizado, avistado, estava próximo ao cais do Porto, na beira-rio da cidade de Imperatriz, região tocantina. O reconhecimento desse corpo, de quem se tratava a pessoa, foi feito pelos próprios parentes, teria sido feito pelos próprios parentes da vítima na ocasião, e depois de ser retirado do rio, o corpo ele apresentava lesões na região frontal da cabeça. A perícia agora vai apontar que objeto teria causado essa lesão, vai ajudar também a identificar a causa da morte. Mayra, Adalberto. Coisa complicada, né? Violência. 7 horas e 32 minutos. Borges, estamos no limite aqui do primeiro bloco. No segundo, você volta, tá? Para falar, entre outras coisas, Santo Inês. Homem é preso por manter ex-companheira em cárcere privado. São Luís recebe o primeiro encontro nacional do Fórum Ambiental do Poder Judiciário. O UFMA e o EMA realizam o ciclo de atividades acadêmico-musicais 2025. Tem economia com Wagner Matos. Tem concurso de oportunidades. No esporte, Sampaio Basquete e Corinthians duelam hoje à noite. Bode e Cavalo fazem ajustes para confrontos da 8ª rodada. Inscrições para o Bolsa Atleta 2025 seguem abertas no Maranhão. No Rádio Opinião, a gente vai ter uma entrevista sobre
sobre as ações do Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes, o órgão vinculado à perícia oficial de natureza criminal da Secretaria de Estado de Segurança Pública. A gente vai conversar com a diretora da instituição, Simone Rodrigues. Não sai daí, a gente volta com as manchetes nacionais e também a previsão do tempo. Jornal Rádio Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professora, eu vou apresentar minha pesquisa científica. Como é que eu devo abordá-la? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é pesquisa científica, né? Termos técnicos não são acessíveis à população. Então, a gente precisa pensar em formas didáticas de explicar esses termos. Precisa usá-los na entrevista? É necessário? Então, explique. Cada vez que você for usar, explique essas terminologias. Outra coisa que a gente tem que pensar que é importante é, se nós formos objetivos, né, e didáticos, a probabilidade daquela entrevista ela ir na íntegra para que a população conheça a sua pesquisa, ela é maior. Porque se você erra, ou se você explica, ou traz muitos detalhes, provavelmente ela vai ser cortada, que a gente vai ser editada. Então, dica de ouro, revise aquele conteúdo, torne aquele conteúdo mais acessível para você aproveitar aquela entrevista, aquele momento com mais qualidade. Gostou? Confira mais no Media Training da UFMA FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Jogar junto, juntar a família, ser campeão em vacinação é Brasil demais. Vencer o sarampo, a cachumba e a rubéola com uma só vacina também. Aqui é o Zé Gotinha e é hora da vacina tríplice viral para toda a população de 12 meses a 59 anos. Procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta. Saiba mais em gov.br/vacinação. Vacinar é nossa força, vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em Psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta.
Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Sete horas e 38 minutos, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui pela 106, trazendo Borges de volta para continuar com o noticiário. Só lembrando, né, tá chegando mensagem aqui falando sobre engarrafamento complicado também aqui na entrada da área Itaquibacanga, né? Claro, tá muito complicada a situação aqui, enfim, já passando também aqui do Mateus, né? Inclusive tem dois acidentes, de acordo com informações do Waze. 7 horas e 38 minutos. Borges, continuando aqui, falando agora sobre Santa Inês, né? Homem é preso por manter ex-companheira em cárcere privado. Exatamente, Adalberto, o homem que mantinha a ex-companheira em cárcere privado, fato acontecido na cidade de Santa Inês, na região do Vale do Pindaré. Fábio Silva e Alves, de 38 anos, foi preso em flagrante, prisão efetuada nesta quarta-feira. Ele estaria mantendo a companheira em cárcere privado, uma mulher de 35 anos, e para chegar até a vítima, a Polícia Civil do Maranhão recebeu denúncias anônimas. Através dessas denúncias, que a polícia conseguiu chegar a essa vítima. Essas denúncias informavam que o Fábio Silva e Alves estaria em uma pousada na cidade, estaria junto com a companheira, mas sem permitir que ela saísse. Ainda essa semana, na terça-feira, dia 3, nessa semana, essa mulher, ela conseguiu fazer contato com os familiares, contato feito via telefone. Na ocasião, ela pedia socorro, mas no momento em que ela estava ao telefone, o homem, o Fábio Silva e Alves, teria interrompido a ligação. Diante do acontecido da ligação, ele afirmou ainda que iria matar a mulher e que cometeria o feminicídio. Equipes, então, de investigação da Delegacia Regional de Santa Inês realizaram buscas e acabaram encontrando o suspeito. Ele estava em uma loja em Santa Inês quando foi detido, foi abordado e detido pelos policiais. Mostrou, então, depois de ser detido, mostrou o local onde a vítima seguia, onde ela era mantida em cárcere privado. A mulher é mantida prisioneira em casa, na área do Mercado Central de Santa Inês. Quando foi resgatada pela Polícia Civil, ela apresentava lesões no corpo e também estava com um sistema psicológico bastante fragilizado. Em depoimento à polícia, essa mulher, ela relatou que havia se relacionado com o Fábio, mas que buscava a separação, queria se separar dele. Disse ainda que chegou a tentar ir embora outras vezes, mas sempre que fazia isso, o companheiro dela a ameaçava. Fábio dizia que se ela fosse embora, ele faria algo contra os filhos e também contra os pais dela, os pais da vítima. Após situação encaminhada, Fábio Silva e Alves, ele foi apresentado à sede da Delegacia Regional de Santa Inês, foi submetido aos procedimentos legais. Depois disso, foi encaminhado para a unidade prisional da região. Lá ele vai seguir, então, à disposição da Justiça. Adalberto, Mayra. Borges, lembrando aí as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, fiquem ligados aí com relação, quando você quiser denunciar, você pode denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher. Disque 100, ligue 180 ou ligue 190. Você pode também entrar em contato com a Casa da Mulher Brasileira em São Luís, que o número é 98-3198-0100, também pela Delegacia Especial da Mulher em São Luís, que é o 98-3214-8649, Delegacia da Mulher e a Patrulha Maria da Penha, que é 3223-5800 na capital e 0300-3135-800 no interior. E ainda tem a Delegacia Online Imperatriz, 99-991-93-1717, 991-23-46-38, 99204-7925 e a Casa da Mulher Maranhense, também Imperatriz, que é 99-984-05-6193. Portanto, você que estiver aí vendo, observando, sabe que tem algum caso de violência doméstica, você tem que realmente denunciar. É isso aí. E o sigilo é garantido. Com certeza. 7 horas e 42 minutos agora. Obrigado, Mayra, pela
informação. Também, continuando, né, Borges, trazendo informações sobre o primeiro encontro nacional do Fórum Ambiental do Poder Judiciário. Adalberto, lembrando que hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, data que foi instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 5 de junho de 1972, foi durante uma conferência em Estocolmo. A data, ela promove reflexões e os debates sobre preservação do meio ambiente, dos ecossistemas e também da biodiversidade, e com atenção à simbologia do dia, a simbologia dessa data, pela primeira vez São Luís, então, recebendo o Encontro Nacional do Fórum Ambiental do Poder Judiciário, e em sua primeira edição, 2025 deste ano, portanto, evento promovido pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça do Maranhão. Esse encontro, ele vai reunir autoridades e especialistas na área. A proposta é debater a governança ambiental e também os desafios climáticos no âmbito do judiciário. Em relação às inscrições, quem quiser participar, se inscrever para participar desse encontro, as inscrições elas estão abertas, podem ser feitas a partir do site do CNJ, que é o cnj.jus.br. O desembargador Ricardo do Ailib, coordenador do Grupo de Trabalho do Meio Ambiente do CNJ, e ele que também é presidente do Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça do Maranhão, ele vai reforçar, então, o protagonismo do Estado nas discussões sobre a justiça ambiental no país. Entre os nomes confirmados para participar desse encontro está o do ministro Herman Benjamin, ele que é ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, o ministro que é uma referência nacional em direito ambiental. Lembrando, então, portanto, então, o Encontro Nacional do Fórum Ambiental do Poder Judiciário vai ser realizado aqui em São Luís, vai ocorrer na Universidade Selma, a Universidade Selma, que fica no bairro Renascença, aqui na capital, evento a ser realizado nos dias 5 e 6. Adalberto, Mayra. Faltando 15 minutos para as 8, voltamos já, logo após Borges falar, mas ainda tem mais uma notícia, Borges, que a gente vai falar aqui sobre a UFMA e a UEMA, que estão realizando o ciclo de atividades acadêmico-musicais 2025. Muito interessante esse ciclo. Vamos falar sobre ele agora. Mayra, a iniciativa da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, por meio do Grupo de Pesquisa em Práticas Musicais do Maranhão. Essa iniciativa ela é desenvolvida em colaboração com a UEMA, com a Universidade Estadual do Maranhão. O ciclo de atividades ele vai ocorrer de junho a dezembro deste ano, ciclo de atividades acadêmico-musicais 2025. A proposta é realizar uma série de encontros mensais alternados, encontros voltados à valorização da produção acadêmica e também artística em música aqui do Maranhão. As atividades do ciclo elas vão ser realizadas em 2 importantes centros de formação no estado, o Auditório Mário Meireles, no Centro de Ciências Humanas, aqui da Universidade Federal do Maranhão, e o Auditório da Faculdade de Música da UEMA, localizado no Centro Histórico aqui de São Luís. O ciclo de atividades acadêmico-musicais 2025, ele é gratuito, é aberto ao público interessado nas temáticas, e para aqueles que desejarem certificados de participação, esse certificado ele deve ser solicitado via e-mail. E-mail, endereço é musica@ufma.br, musica@ufma.br. Outras informações relacionadas à universidade, à UFMA, podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges Júnior. 7h46 aqui pelo YouTube, Mayra Nogueira. Tem muito comentário, tá? Olha aqui, Maria Silva Mourão, bom dia, Adalberto e equipe. Ronaldo Teixeira, bom dia. Ronaldo Turu, Sofia, Maria Helena, Adriana, uma ótima quinta-feira. Mari Silva, muitos parabéns, Mayra. Infinitas felicidades, que Deus continue te abençoando. Saúde, meu abraço. E também Ronaldo Teixeira, parabéns, Mayra. Saúde, paz e felicidades. Desejando também um feliz aniversário para a Maria Helena, né? A minha mãe, Helena, a mãe de Ronaldo Teixeira. Parabéns, Helena. Aniversariando hoje também. Aniversariando hoje também, né? Enfim, muitos aniversários. 7h47 agora, Mayra Nogueira. Vamos para o tempo. Previsão do tempo, Itábua de Maré.
Nesta quinta-feira, tanto em São Luís quanto no Maranhão, a previsão do tempo indica sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas o tempo permanece firme, sem previsão de chuva significativa. As temperaturas em São Luís devem variar entre 25 graus e 32 graus, com umidade relativa do ar elevada, podendo chegar a 94%. Os ventos sopram de leste com intensidade moderada. De modo geral, o clima se mantém abafado e úmido, típico do período, com rápida alternância entre períodos de sol e chuvas leves e passageiras. É isso aí. Vamos agora à tábua de maré. Nesta quinta-feira, dia 5, pré-amar, a primeira aconteceu às 2h17 da madrugada, com 4,9 metros. A segunda será às 2h55 da tarde, também com 4,9 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais às 8h46 da manhã, com 1,5 metro. A segunda, às 9h10 da noite, também com 1,5 metro. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Sete horas e 49 minutos agora. Mária Nogueira, vamos aqui ao noticiário esportivo nesta quinta-feira. E a gente começa falando sobre o Sampaio Basquete e Corinthians, que vão duelar hoje à noite. Sob novo comando, o Tubarão enfrenta hoje à noite a 7ª partida do retorno. O técnico Rodrigo Galego vai acionar a força máxima da equipe a fim de superar a derrota para o SESI na final da futebol. Bode e Cavalo fazem ajustes para confrontos da 8ª rodada. Maranhão Atlético Clube, o Macão Machão da Ilha, sob o comando de Marcinho Guerreiro, segue com a agenda de treinos até amanhã para receber o Iguatu, no dia 8, quando o time titular será definido. A expectativa é manter o elenco atual e investir na confiança dos atletas. A única mudança prevista é a substituição do zagueiro Arlan, suspenso pelo Kevin. É possível também que o time titular conte com o lateral esquerdo André Radija e o volante Railson. É isso aí. Já o Imperatriz, sob o comando de Paulinho Kobayashi, volta a treinar hoje, antes de viajar para Fortaleza, onde vai seguir com preparação voltada ao confronto com o Maracanã, também no dia 8. O técnico já definiu a formação do elenco. As únicas dúvidas são quanto ao meio-atacante Railan e ao atacante Lucas Campos, que aguardam regularização da CBF para ficarem à disposição do jogo. O lateral direito, Fabrício, foi liberado pelo departamento médico, deve ser escalado. É isso aí. Confrontos das equipes acontecem às 4 da tarde, isso no domingo. MAC e Iguatu no Castelão. Imperatriz visita o Maracanã no Prefeitão, em Maracanaú, interior cearense. Vamos acompanhar e trazer os resultados para você. E olha, Adalberto, inscrições para o programa Bolsa Atleta 2025 que seguem abertas no Maranhão. O edital do programa, lançado pelo governo do estado na última sexta-feira, dia 30, prevê 300 vagas destinadas a atletas e para-atletas que representem o Maranhão em torneios oficiais. É o maior número de bolsas já ofertado desde o início do programa. É isso aí, Mária Nogueira. Eu me perdi aqui, né? Mas o aqui, benefício. O benefício vai contemplar estudantes com destaques em torneios oficiais nas categorias da educação básica e também universitária, inclusive para atletas, de modo a incentivar pessoas com deficiência e também na atividade esportiva. Estudantes da educação básica vão contar com 220 vagas. 20 dessas bolsas estão reservadas a para-atletas. Para estudantes universitários, são 80 vagas, sendo 8 reservadas a para-atletas. Os contemplados vão receber bolsas no valor de R$ 500 mensais pelo período de um ano.
É isso aí, fique ligado também, né, nessas inscrições, que podem ser feitas até o dia 17 de junho, com a entrega de documentação na sede da SEDEL, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, aqui em São Luís, por meio dos serviços do SEDEX+. Informações também no site www.cedel.ma.gov.br. Lembrando, né, falando em acessibilidade, você fique ligado todo dia, né? De segunda a sexta, às 10 da manhã e também às 6 da tarde, o programa Acessibilidade para Todos, com informações aqui na 106 sobre acessibilidade. E a redação de hoje aqui com o Joelma Valdez, mais uma vez, lembrando sempre que temos, né, esporte, você tem muito esporte, muita notícia de esporte, de segunda a sexta, aqui na 106, ao meio-dia e ao sábado, às 11 da manhã, com o apito inicial. 7 horas e 53 minutos agora. Antes de começar o Rádio Opinião, só para agradecendo aos parabéns aqui de Hilda, no bairro de Fátima, Rosenilde Caldas, que me parabenizou também, o Ivan Espósito, obrigada, ouvinte que sempre está aí acompanhando, Elisete Moraes, o professor Euclides, o Denilson em São José de Ribamar, professor Ribeiro, e todos os que estão aí sintonizados e acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado a todos. 7 horas e 53 minutos agora. Rádio Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. O Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes conquistou o prêmio Neide Castanha na categoria Boa Prática em Rede. Isso na Semana Nacional do Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Para falar sobre essas ações e também, claro, esse prêmio, a gente conversa agora com a diretora da instituição, do Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes, a Simone Rodrigues. Simone, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Opinião. Maravilha. Simone, esse trabalho que vocês fazem, muito especial, né? Trabalhar com crianças e adolescentes justamente em perícias, né? É uma situação que não é legal, né? Por conta da natureza de violência sexual também, né? Enfim, mas esse trabalho foi condecorado, isso é muito bom, né? Naturalmente, esse trabalho já é de grande, como é que eu posso dizer, de grande felicitações, né? Que é extremamente necessário. Oi, Adalberto, não estou te escutando mais. Vias, o fluxo pelas vias virtuais também estão complicadas, não é só no trânsito que está complicado hoje de manhã, né? Principalmente aqui na área Itaquibacanga. A internet também não está legal, né? Enfim, Simone, retomando aqui, né? O sinal caiu da internet, enfim, mas o que eu havia falado, né? É que, enfim, esse trabalho ele é muito importante e essa condecoração, né? Essa homenagem, né, que vocês acabaram ganhando aí, conquistando, enfim, é um incentivo muito grande para continuar com esse trabalho, né? Sim, o Instituto de Perícias para Criança e Adolescente, ele surgiu a partir de um problema que a sociedade tinha, né? Então, assim, ele foi impulsionado, ele foi proposto pela sociedade civil, através do Centro de Defesa, Padre Marcos Passerini, né? Propôs a criação do Instituto de Perícia. Qual é o problema que a gente tinha? Casos de abuso sexual, de violência sexual contra crianças e adolescentes é de difícil investigação e de materialidade. Assim, para você responsabilizar alguém que cometeu esse crime contra a criança e adolescente, você precisa ter provas. E o que existia? O abuso sexual ele não deixa marcas físicas, ele não deixa
Ele às vezes acontece com pessoas próximas, né? Não é sobre ameaça, força. Então, se agregou a tradicional perícia médico-legal, a perícia psicológica e a perícia em serviço social para identificar os vestígios através da fala, do contexto cultural, socioeconômico, né? Assim, a perícia psicológica com os sinais e sintomas psicológicos, o serviço social identificando as violações de direitos. Então, o Instituto ele tem esses 3 serviços, tanto da perícia psicológica, a perícia em serviço social e a perícia médico-legal, que passa a ser especializada para criança e adolescente. Através dessas perícias, pode-se fazer a materialidade do crime. Então, assim, o nosso trabalho está a serviço da investigação policial. Quando a gente está na campanha, né, o mês de maio laranja, ele não termina para a gente, né? Então, o que acontece nesse mês? Muita mobilização, a mobilização social. E aí, a gente sempre diz, denuncie, denuncie. Quando a sociedade passa a denunciar, é preciso ter o aparelhamento do Estado para continuar, para a efetividade, né, da responsabilização desse crime. Daí surgiu o Instituto de Perícias há 20 anos, né? Ele foi criado em 2004 e ele foi... Andando aqui com a internet variando, tá, pessoal? Mas a gente vai tentar continuar aqui, tá? Esperar esse sinal voltar. Isso, Simone, teve uma queda, mas enfim, retomando aqui a entrevista, né? Mas enfim, deu para... falando desse trabalho, né? Vocês conseguiram escutar alguma coisa? Sim, ouviu sim. A gente perdeu só nos últimos 10 segundos. Tá bom. Então, esse trabalho ele foi criado há 20 anos, vem se consolidando, ele substancia os inquéritos policiais, né? Ele substancia os inquéritos policiais para dar materialidade do crime e, assim, a responsabilização do autor da violência. Eu queria que você falasse agora, Simone, sobre esse prêmio, né? O prêmio que é justamente o prêmio Neide Castanha. O que ele significa para vocês, para esse trabalho que vocês desenvolvem, né? Enfim, dessa condecoração, o que isso quer dizer, né, para esse trabalho e toda essa cadeia, digamos assim, de pessoas que trabalham justamente com violência, contra a violência, né, sexual de crianças e adolescentes. Ele significa um reconhecimento do nosso trabalho, né? Assim, a gente só vai conseguir combater e enfrentar o abuso sexual, a exploração sexual, se a gente realmente trabalhar em rede, né? Porque é um fenômeno multifatorial. Então, os âmbitos precisam a saúde, a educação, né? A assistência social precisa estar funcionando em rede, e a justiça também, porque, paralelamente ao tratamento, é preciso também a responsabilização. E há 20 anos, né, a gente tem se falado sobre a escuta de crianças vítimas de violência no âmbito jurídico, que é o cuidado com essa criança, o cuidado de não revitimizar. Quando uma criança revela uma situação de abuso, o que se diz, né? Olha, não pergunte muito a ela, porque isso pode afetar tanto o desenvolvimento dela, como futuramente uma investigação, né? Então, para essa criança não ficar falando para várias pessoas, né? A rede pensou uma metodologia, um formato de como escutar essas crianças no âmbito jurídico para virar provas, né? Materialidade do crime. Então, o Maranhão está na vanguarda, porque pela Lei 13.143, de 2017, propõe essa metodologia, que é de 2017, mas no Maranhão
a gente já pensava sobre a revitimização, né? Então, por isso se criou o Instituto de Perícia, pensando nessa não revitimização, né? Então, quando ela passa pelo Instituto, fazendo, e aí, a partir daí, elaborando os laudos para fundamentar os inquéritos e os processos judiciais, ela não vai ser mais indagada na promotoria, no juizado, no juiz, no juiz. É uma forma de não revitimizar. Então, isso é muito importante para a gente, esse reconhecimento de um trabalho de 20 anos, vem para a gente como fôlego, né? Porque a demanda vem aumentando e a equipe é muito reduzida, né? Recentemente, nós vamos receber a ampliação da equipe para poder atender uma demanda que cresceu muito nos últimos anos. A estrutura é muito importante nesse processo também, né? Enfim, e quais as metas agora para esse trabalho, né, se desenvolver, né? Tem uma premiação que é muito importante, claro, mas a continuidade desse trabalho, como você falou, depende de muita coisa. Estrutura é uma delas. Enfim, quais as metas e expectativas justamente para os próximos anos, né? Enfim. A meta é qualificar cada vez mais, né, o trabalho. É um trabalho muito minucioso, é uma perícia psicológica, a perícia em serviço social, é um trabalho minucioso, fundamentado em técnicas, em teorias, né? Cada um na sua disciplina, a medicina. Então, é a gente poder ampliar realmente a equipe, porque para a gente atender de imediato e em tempo, e efetivar realmente as perícias através dos laudos, e melhorar as estruturas, né? A estrutura física, ela não comporta mais a demanda, né? Isso é sinal de que a mobilização social está funcionando, vamos dizer assim. Se aumenta a denúncia, né? A mobilização social está funcionando, mas aí o aparelhamento do Estado precisa também acompanhar. Nós começamos com 5 servidores, hoje somos 40 servidores, e a gente vai ampliar. Estamos recebendo uma ampliação da equipe, dobrando a equipe. Isso é uma boa notícia para a gente poder atender essa criança num tempo e a gente efetivar realmente o direito dela, né? Para que ela não fique esperando uma perícia, para que ela realmente... E a gente teve essa notícia nesse mês de maio, que a nossa equipe vai ser ampliada, está sendo ampliada, estão sendo capacitados, né? E tem uma previsão também de reforma e ampliação do IPCA. Então, assim, bons ventos assim vieram, e eu acho que o prêmio ajudou nisso, porque trouxe uma visibilidade para o Instituto de Perícia, porque foi um reconhecimento nacional do nosso trabalho. Maravilha. E a gente aproveita aqui para parabenizar também, viu, Simone, esse trabalho de vocês, que continue, enfim, cada vez mais com mais estrutura e também protegendo ajudando a proteger, né, as nossas crianças. São 8h06. Eu agradeço muito a sua presença aqui, Simone, com essas informações. Acabei de conversar com a diretora do Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes. Esse é um órgão que é vinculado à perícia oficial de natureza criminal da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, com a sua diretora Simone Rodrigues. Simone, muito obrigado, tá? E, enfim, força nessas atividades também. Obrigada, Adalberto. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco desse nosso trabalho. Maravilha, Bom satisfação. dia. Bom dia. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade de hoje, né? Claro, parabéns aqui para Mayra Nogueira, a aniversariante do dia. Mayra Nogueira, bolinho, né? É bom para a gente comemorar. Vamos tomar um café daqui a pouco. Tomar um café com bolo. É isso aí. Parabéns, viu, Mayra? Muita saúde e paz mais uma vez para você. A gente volta amanhã com mais informações e Mayra continua. Sessão das 8, com muita música boa para você. Hoje, quinta-feira, tem sessão delas. Vozes femininas Só aqui. mulheres, claro. Vozes femininas. A gente volta amanhã com mais informações do Jornal Rádio Universidade. Até lá. Obrigada, Adalberto Júnior e todos. A gente se encontra já.
YC626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.